Olá, boa tarde. Eu vou falar hoje a respeito do nível do crescer, segundo Ken Wilber, o filósofo e psicólogo que elaborou aí um esquema muito bacana, conhecido como os mapas ocultos de desenvolvimento. Aí, no caso, esses mapas estão referentes ao crescer. Tem o nível do crescer e o nível do despertar. Então, eu vou focar mais no nível do crescer, que são 8. Você tem o nível 1, que é o infravermelho, que é o arcaico. 2 é o magenta, que é o mágico tribal. 3 é o vermelho, que é o mágico mítico. O 4 é o âmbar, que é mítico tradicional. 5 laranja é o racional moderno. O 6 é o verde pluralista pós-moderno. O 7 é o turquesa integral. O 8 é o branco, que é a terceira camada do superintegral. Então, os mais avançados é o 7 e o 8, que é o turquesa integral, e o branco, o 8, que é o branco superintegral. E os mais inferiores, o primeiro é o infravermelho, o arcaico. Então, isso aqui são níveis de desenvolvimento da psique humana ou nível da desenvolvimento psicossocial ou da personalidade, segundo Ken Wilber, que é um desenvolvimento ou crescer. Ele não está focado no lado espiritual, não. Ele está mais focado no despertar, não. Ele está mais focado no lado da forma. Então existe, foi uma surpresa muito grande para mim, porque existe também um desenvolvimento voltado para o lado do aspecto humano, da psique humana, mais para o lado da forma, da matéria. Então, isso contribui para um despertar, uma iluminação mais abrangente, mais forte, mais completa, segundo ele. Eu já li no livro mais para frente. Então, esse livro é esse aqui, ó. Estou pegando esse livro aqui, Meditação Integral de Ken Wilber. Então, a meditação desse... Então, eu quero focar mais para esse ponto, porque o que acontece? Eu tenho percebido, durante esses vários anos que eu venho estudando filosofia, esoterismo, psicologia, psicologia integral, transpessoal, anatomia espiritual também, medicina vibracional. Então são vários itens de yoga, mestres de filosofia do Oriente. Então eu venho notando que existe aí um crescimento voltado para o lado humano, desse lado da psique humana. Então, enquanto, por exemplo, você consegue perceber quando uma pessoa está num nível mais baixo, que eu não vou falar todos os níveis não, porque vai demorar muito, mas nos níveis, por exemplo, magenta, você percebe quando uma pessoa está no nível vermelho, no âmbar. Então você teria que estudar cada um desses níveis para você entender. Você vai ver que cada estágio de desenvolvimento transcende e inclui o seu antecessor. Então, por exemplo, a pessoa está no nível magenta, que é o mágico tribal. Está ligado com as crenças, muito primitivo, assim, muito lá no princípio. Mas ele, com o decorrer dos anos, dos, vamos dizer, milênios, sei lá, o tempo que for, ele consegue passar para um nível vermelho, que já é um nível mágico mítico, que já é mais avançado. Então, esse é mítico avançado, mítico, mágico, mítico, ele abrange e inclui o outro. E assim vai sucessivamente. Por exemplo, aí ele vai para o âmbar. Aí o âmbar, que é o mítico tradicional, ele vai abranger os outros dois e incluir o outro. Então, transcender os dois e incluir o outro. E sempre vai assim, até chegar no último, que vai transcender todos aqueles anteriores e incluí-los. Então, isso aí é um desenvolvimento da forma no nível do crescer espantoso. E por isso que você vê tantas pessoas diferentes, tantas pessoas com níveis psicológicos ou psíquicos diferentes, onde uma não consegue entender a outra, ou seja, uma se sente mais
restrita do que a outra, uma não consegue abranger a psique da outra, ou seja, a ampliação de consciência da outra, entendeu? Então esse nível do crescer ele é muito importante por isso. Então eu percebo, inclusive coisas estão relacionadas à multidimensionalidade. Tem pessoas que não acreditam na multidimensionalidade, tem pessoas que não conseguem ter uma percepção consciente além daquilo até onde ela já foi, entendeu? Isso eu estou falando do nível do crescer, não estou falando de despertar espiritual, não. Despertar espiritual é outro assunto, iluminação é outro assunto. Isso estou falando do lado humano, do lado psicossocial, do lado psicossexual, entendeu? E assim vai. Então, cada um desses estágios transcende ou vai além do seu antecessor, trazendo novas qualidades emergentes para o ser. Cada estágio mais elevado é, por exemplo, mais inteiro. Então, acho que por aí já deu para entender, ok? Vou pegar um exemplo aqui de outra coisa. Eu vou pegar um exemplo mais detalhado aqui de uma página, vamos ver se dá para falar aqui. Por exemplo, aqui é o nível, observamos anteriormente, que um dos nomes desse nível é adesão mítica. Esse aqui está relacionado com... Um momentinho só, gente. Esse que eu estou falando aqui é do mítico tradicional. Então, observamos anteriormente que um dos nomes desse nível é adesão mítica. A parte mítica se aplica à natureza absolutista do pensamento nesse estágio, e a parte da adesão se refere à natureza conformista de grande parte dele. Então, discutimos o fato de que você pode usar o Mindfulness em qualquer uma das características, tanto da adesão como da mítica, né? Que o mapa composto integral mostra, pois elas são parte de um determinado nível. Ao fazê-lo, você também encontrará um tipo interessante de encaixe dessas características, como se elas funcionassem juntas, de alguma forma, e de fato elas o fazem como características ou qualidades que, embora possam existir em praticamente todo lugar, estão particular e conjuntamente presentes nesse estágio, como absolutistas e pertencimento conformista. Então a característica dela é absolutista e pertencimento conformista. Então estou dando um exemplo aqui, desse aqui do nível 4, âmbar mítico e tradicional. Então o Crânio Wilber ele aprofundou na natureza e nos estudos, tanto da filosofia, da psicologia, tudo nessa parte. Aí que agora vem a parte bacana aqui, ó. Sentir tudo isso junto reforçará o processo de fazer desse sujeito um objeto e ajudará a libertá-lo disso de uma maneira muito mais rápida. Então vamos analisar uma segunda grande característica desse nível âmbar, o frequente sentimento conformista de pertencimento, o sentimento de ser um nós. Eu, tu, ele, nós, é ser um nós. Esse nível, como vimos, acrescenta uma capacidade de perspectiva de segunda pessoa e assim permite que a consciência se expanda de uma identidade egocêntrica, de segunda, de eu, né, para uma identidade grupal etnocêntrica ou nós. Entendeu? Então, de uma identidade egocêntrica para uma identidade grupal etnocêntrica. Isso vai acontecendo naturalmente nas sociedades humanas. Quando a pessoa vai desenvolvendo, vai percebendo pela percepção consciente, ela vai se modificando de acordo com as eras, com as épocas. Então ele passa para uma pessoa de egocêntrica para etnocêntrica ou nós. Então ela sai um pouco do egocentrismo. Vamos nos concentrar nesse sentimento de nós. Aí, tá vendo? Embora todos os seres sencientes o tenham, vejamos como ele aparece nos seres humanos. Estou dando um exemplo. A primeira pessoa é a que está falando, eu, ou mim. A segunda é a quem se fala, o objeto, né? Você ou tu. E a terceira pessoa é a pessoa ou coisa sobre quem se fala. Ele ou ela, ou isto, ou istos. Quando combinamos a primeira, eu, e uma segunda pessoa, você, temos um nós. Eu mais você é igual a nós. Embora nós seja segundo a regra gramatical, a primeira pessoa do plural
na teoria integral, frequentemente nos referimos a você e nós, como a segunda pessoa. Então, eu dei esse exemplo aqui para a gente entender como que as coisas vão transformando e uma vai ampliando e vai expandindo, uma vai expandindo, transformando e vai incluindo a outra, entendeu? Então ele vai saindo do sentimento de eu, na outra forma ele vai para um egocentrismo, depois ele vai para uma etnocêntrica, aí de nós ele já vai para uma mundicêntrica, aí até chegar na turquesa, né, que é integral, tem a verde que é pluralista, tem a turquesa integral e tem a branco que é superintegral, vai até transcender isso tudo. Então estou dando um exemplo de como que esses níveis do crescer, no nível psicossocial, como que vai haver uma transformação de acordo com as ondas e as eras. As épocas de 50 mil anos atrás, ou de 5 mil anos, ou de 1000 anos, entendeu? Como que as coisas vão mudando, a psique vai mudando e o ser humano vai mudando, até chegar num nível onde ele vai começar a vivenciar integralmente, ou seja, uma consciência expandida, vivenciar no nível que ele está incluindo todos os 7 anteriores e ao mesmo tempo está em expansão cósmica. Um momentinho só, eu vou ver aqui se tem alguma coisa. Então, para fechar esse assunto aqui, estou vendo, eu faço tem um outro vídeo. O branco, o 8, que é a terceira camada superintegral, a introdução está assim, ó. Agora, embora o nível integral seja essencialmente a vanguarda do desenvolvimento e da evolução de hoje, na verdade ainda há mais níveis a caminho. Pela simples razão de que não há sinais de que a evolução pare, ou que venha a parar um dia. Isso aí, os cálculos variam sobre quantos níveis verdadeiramente mais elevados podem existir e exatamente quais são suas características. Mas, dada a natureza da evolução, ou seja, é um assunto sem fim, constantemente indo além do que foi antes. Certamente esperamos ver a evolução continuar no futuro. E esperamos que os níveis do futuro de evolução ainda sejam marcados por muitas das mesmas características que definiram cada nível de evolução até agora. Isto é, cada estágio superior transcende e inclui seu antecessor e, portanto, é mais integral, mais inclusivo, consciente, com uma identidade mais ampla e, assim, mais cuidadoso, amoroso e envolvente. Então, está explicando tudo. Ó. Esses possíveis níveis mais elevados são, genericamente, referidos como o de terceira camada ou superintegral, coletivamente nível 8, cor clara ou branco. Então, deu um exemplo aqui do Cyrano Albindo, deixa eu ver se vai dar aqui, que foi treinado em modos ocidentais pelo pensamento evolutivo e tinha pelo menos alguma percepção de estado de estrutura, bem como vários tipos recentes de pesquisa. Creio que podemos postular até grandes estágios principais de terceira camada, que eu chamo de índigo para mente, violeta metamente, ultravioleta sobremente e branco supermente. E gostaria de enfatizar que a soma total de indivíduos em qualquer um desses estágios de estrutura de terceira camada é hoje, eu estimaria, consideravelmente menos de 1/10 de 1% da população mundial, creio eu. Você vê como que a coisa é muito importante a gente saber disso, gente. É muito importante. Então, eu indico esse livro para vocês comprarem, porque é muita coisa. Eu só quis fazer assim, só uma apresentação de que esse nível do crescer, ele é muito importante e nós estamos vivenciando hoje uma oportunidade ímpar de nos conhecermos, de buscarmos dentro de nós todas as verdades e caminhar para esse nível superintegral, que é uma expansão muito além do cognitivo, muito além da mente, é a união com o Pai, com a consciência divina, é uma expansão fantástica, além da mente, nosso estado avançadíssimo, onde o observador e a coisa observada se tornam um, onde a experiência e o experimentador já se tornam unos, entendeu? Unos e individual. A tendência do ser humano é caminhar e evoluir para se tornar uno e individual. Foi isso que eles me falaram. É só isso que eu vou falar desse assunto. Espero que tenham entendido. Forte abraço, fiquem com Deus. Muita luz, muita paz.